Boa tarde a todos. Vou explicar aqui brevemente sobre como eu tento me organizar, certo? Isso aqui é uma introdução. A ideia é que depois eu organize isso em forma de curso, né? Não para vender, mas só para divulgar mesmo a forma que eu uso, que funciona para mim. Isso é importante, uma das primeiras informações importantes que o que eu faço funciona para mim, certo? Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo de anos, sempre buscando aprender um pouco aqui, aprender um pouco acolá. Minha busca começou há, sei lá, uns 5 anos atrás, quando eu comprei um curso chamado Produtividade Ninja. Tem até um site aqui, né? Na época, isso foi em 2012, eu acho. Comprei esse curso, comecei a ter os primeiros contatos verdadeiros, né, com essa questão de produtividade. E aí depois eu fui lendo alguns livros, esse de Tony Robbins, né, que é Poder Sem Limites, esse aqui da esquerda, que fala um pouco da programação neurolinguística. E assim, a minha grande virada foi quando eu li esses livros aqui, né? Esses dois livros são exatamente o mesmo livro, só que um está em português e o outro está em inglês, que ensina esse método chamado GTD, né? Getting Things Done. Então, depois dele eu ainda li esse aqui, né, que é a mente organizada, que fala um pouco dessa questão mais fisiológica, né, do cérebro. É um livro escrito por neurocientistas que mostra, né, todo o motivo, a motivação para a pessoa buscar essa organização, né, para ter um cérebro mais leve, com menos hormônios de estresse e, consequentemente, ser mais feliz. E esse aqui também é um outro que eu acredito que casa com esses daqui, certo? Então tá, então vou falar rapidamente aqui sobre como eu organizo isso tudo. Bom, isso aqui é o meu GTD, né? Eu vou explicar o que é isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a parede do meu quarto, certo? Onde eu tenho um quadro, anoto algumas coisas, eu tenho esse mural que tem algumas informações, né? Eu coloco, escrevo algumas frases, né? Motivacionais e coloco alguns lembretes do meu GTD aqui. E tenho esse papel, né? Onde eu sempre olho, isso aqui eu mesmo fiz, mas fiz adaptando a minha realidade, né? Porque no livro tem esse fluxograma mais genérico e eu fiz ele adaptando a minha realidade. Então, o que é isso aqui? O que é o GTD? É basicamente um processo onde eu organizo tudo da minha vida, né? Ele tem essas 5 etapas aqui, que é coletar e capturar, processar e esclarecer, organizar, refletir, engajar e fazer, certo? Vou explicar rapidamente o que é cada uma. Coletar e capturar. Toda tralha mental e tralha física vai para uma caixa de entrada. O que é isso? Tralha mental é tudo que eu estou pensando, tudo que chega a minha vida através de pensamentos ou através de algo que eu vi. Sei lá, eu estou passando na rua, vi uma propaganda de alguma coisa que me interessou, ou eu escuto alguma coisa na rua que chama a minha atenção, ou seja, coisas que eu, através daquelas coisas, eu penso que aquilo pode gerar uma ação, gerar uma reação, gerar qualquer coisa. E tralha física é cupom fiscal, papel, convite de casamento, relógio quebrado, qualquer coisa de minha vida que seja física, que eu tenho que tomar uma ação, né? Ou seja, então são coisas mentais e físicas que vão necessitar de uma ação, certo? É fazer exercício, é se alimentar, é qualquer coisa que pode gerar uma ação e que esteja alguma coisa física ou mental. Para mim, isso faz parte dessa parte de capturar e vai para minhas caixas de entrada. O que são minhas caixas de entrada? Meu e-mail, meu WhatsApp, minha bandeja, que é deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Tá vendo o que é minha bandeja? É esse papel aqui, ó. Essa bandeja com vários papéis em cima, embaixo os papéis de rascunho. Pronto, isso é minha bandeja. Então, certo? Zap, e-mail, bandeja, Evernote, que é onde eu organizo muitas coisas,
e o Facebook, né, que chega mensagens lá. Então essas são minhas caixas de entrada. Depois disso, é processar, esclarecer. Ou seja, isso é uma coisa que eu tento fazer todos os dias. Então, tudo que chega na minha caixa de entrada, nas minhas caixas de entrada, eu tento pegar aquilo e dar uma ação, certo? E processar, falar, pô, o que é que eu tenho que fazer com isso? Tenho que colocar na minha lista de tarefas, se é um relógio quebrado, eu tenho que levar para consertar, se é um convite de casamento, eu tenho que botar na minha agenda, se é um documento que eu tenho que preencher para poder renovar minha filiação no CREA, eu tenho que colocar isso na minha lista de tarefas, enfim, eu tenho que dar uma ação para isso, né? Na minha bandeja física. No meu e-mail, eu respondo meus e-mails e depois coloco eles em pastinhas também que eu crio, né? Então minha caixa de entrada do e-mail tem que buscar sempre estar vazia, né? Tanto a parte de não lidas, quanto a parte de lidas também. O ideal é que ela esteja sempre vazia. Consigo manter ela sempre vazia, às vezes. Às vezes fica cheia, às vezes fica vazia, enfim. Eu tento estar sempre buscando isso, porque isso otimiza, né? Toda vez que chega um e-mail, eu dou andamento a ele, eu respondo. Ele não fica lá acumulado. O Evernote, onde eu organizo minhas ideias de diversas formas, né? Vou mostrar aqui rapidamente como é que eu organizo ele. Claro que tudo isso deve ser detalhado para que se possa entender, mas eu tenho dois cadernos principais, que é o In e o Processed. O In é o caderno onde eu registro algumas coisas, certo? Então, tipo, essas coisas aqui são coisas que eu me veio a ideia ou me falaram alguma coisa, tipo captação. Tipo, terça-feira eu encontrei com uma pessoa que conversou comigo sobre captação de água da chuva. Ela disse que viu numa revista chamada Bons Fluidos que tinha um sistema lá legal. Aí eu fui, anotei aqui. Aí depois eu já peguei isso, né, e já tratei, já olhei, já até mandei uma mensagem de WhatsApp para ela. Então, isso aqui eu vou mandar, né, para uma etiqueta. Vou mandar para Process, certo? Já foi, já saiu daqui. Então tá, então aqui eu tenho esse caderno de ink, enfim, não vale a pena eu estar falando aqui agora, e tá esse de Process, né, onde estão todas as notas que eu processo. Então tá aqui essa captação. E aqui tem mais de 300 notas, né, que já estão aqui jogadas. E na verdade aqui parece que elas estão todas misturadas, mas na verdade elas estão organizadas em forma de etiquetas, né? Aqui eu criei duas etiquetas principais, que é essa General Reference, que eu coloco diversas coisas aqui, é como se fosse um fichário gigante, onde eu coloco várias coisas, cópia de documento, cartão de visita, é, as músicas que eu coloco no pendrive do meu carro, tipo, para eu não esquecer. Enfim, eu vou organizando aqui diversas coisas, né? Da Gondrim, coisas sobre educação financeira, filmes e documentários, né? Que eu tenho vontade de assistir, eu coloco aqui alguns, e aí à medida que eu for assistindo eu vou apagando. Insights para possíveis textos, onde eu escrevo, vou colocando aqui algumas coisas. Enfim, vou colocando diversas coisas, né? Pensamento, João, coisas que eu penso, que eu acho que é um insight, que eu então que eu, enfim, eu vou colocando aqui também. Então, essa parte aqui eu vou organizando como se fosse uma referência geral, né, que serve para eu colocar diversos tipos de informação. E aqui cadê etiqueta, né? Etiqueta, GTD Management. Esses nomes todos foi eu que criei. Tá em inglês porque eu li algumas coisas em inglês. Eu crio sub-etiquetas que eu vou colocando, né? Várias coisas e aqui eu organizo meus projetos, né? Então, por exemplo, Current Action é o nível zero, né? O terra, onde eu coloco algumas coisas, tipo, meu checklist de revisão semanal, o que é que eu tenho que fazer, algumas coisas matinais, coisas que são do agora, né? Do aqui e agora. Depois eu tenho o Horizonte 1, que são meus projetos que eu vou executar, né? Que está ali na fila para eu poder executar. Projetos que eu tive que adiar por algum motivo. Alguns projetos concluídos, coisas que eu já passou por todo esse processo, eu já concluí. Projetos em andamento, que é o que eu foco minha energia agora, né? E o que está organizando. E projetos cancelados, né? Que por algum motivo ele foi cancelado, certo? Que eu vi que ele não foi nem adiado, ele foi cancelado. Então,
E aí, dentro de cada situação dessa, sei lá, de um projeto em andamento, sei lá, nova esfera, eu vou colocando as minhas notas, né? Então, essas notas um dia já estiveram lá no caderno IN, que aí eu vi que eram coisas boas, tudo, vou jogando tudo aqui dentro de nova esfera. Se precisar, eu crio uma etiqueta aqui dentro também. Então, enfim, mas isso daqui, para entender, aqui é uma visão geral, certo? Então, tá. Então, isso aqui é o meu processar, que eu faço todos os dias. Então, tem o Evernote, né? Tem o WhatsApp, que eu sempre tento ler as coisas. Tem minha bandeja e tem o Facebook. E eu processo, né? Depois que eu processo, né? Que é esse momento que eu olho o que está na minha caixa de entrada, ou seja, que é aquilo que eu não precisei pensar o que é que eu ia fazer, eu simplesmente coloco lá. Ah, relógio quebrado, tá, boto lá na bandeja. Ah, tive uma ideia de fazer isso e aquilo, coloco lá na caixa de entrada. E quando eu vou processar e vejo onde é que aquilo se encaixa, eu vou e organizo. E aí tem essas duas perguntas, né? É acionável? Sim ou não? O que é uma coisa não acionável? Isso é lixo, é sei lá, um cartão de visita que não me interessa, vai pro lixo. É qualquer coisa que é lixo, que não vai pro lixo. Classificadores, vão para os meus classificadores, né? Quando é coisa física, ou para a biblioteca do Evernote, ou para tag de e-mail, né? Que eu comentei. Ou outra, né? Outras coisas físicas, né? Tipo uma gaveta, uma coisa que eu tenho. Por exemplo, aqui também, que eu não mostrei isso, tipo, ali em cima, ó. Tá vendo? Tem diversas pastas ali, onde eu... Deixa eu ver se dá pra ver. Onde eu organizo, né? Contratos, garantias e manuais, certificados, esse ficheiro geral. Tem um bocado de coisa, né? Coisa de carro, documentos da UFB, enfim. Esse ficheiro geral onde eu tenho diversos tagzinhas também que eu coloco coisas físicas, né? Que não tem como eu jogar fora. Então, eu coloco essas coisas físicas aí. Evernote eu classifico como eu falei. E-mail também coloco as tagzinhas. Sei lá, no meu e-mail aqui, deixa eu abrir ele. Receber CDB e vista não me interessa. Aí eu já descarto aqui. Apertei o negócio para descartar. Então vamos lá. Vamos fazer isso agora ao vivo aqui, ó. Isso aqui não me interessa, 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 isso aqui não me interessa. Isso aqui eu vou ler, certo? Desapego e humildade. Quando a pessoa compartilha uma ideia com o grupo, então a ideia não é aprovada, pode haver dois tipos de reações, se a pessoa está muito apegada, ideia, tal, tal. Ah, essa mensagem é até a mensagem que eu já tinha lido em outro momento, eles repetiram. Então normalmente eu leio ela, entendo a mensagem, e ao invés de apertar aqui nesse símbolozinho aqui que tem uma pastinha com a setinha para baixo, do lado da lixeira, eu jogo ele para minha pasta, né, de mover para fatos, meditação e som, que é uma pasta onde eu coloco tudo isso. Aqui tem a palestra de lançamento do livro, né? Então o que é que eu faço? É uma coisa que pode me interessar, né? Eu até já tinha visto isso dia 12 de dezembro. Então eu venho aqui na minha agenda, olha o dia 12 de dezembro. Pronto, tá aqui, 12 de dezembro. Clico aqui mais evento, palestra, quem? Pronto. Concluído. Eu digo que é o dia inteiro, eu gosto de falar assim. Nesse caso, eu coloco que é o dia inteiro porque no dia anterior eu vou receber, né, uma notificação e aí eu vou tomar a decisão se eu vou ou não vou. Mas já está salvo. Então, quando eu olhar minha agenda, eu já sei que tem isso. Isso já descarrega muita coisa de minha mente. Então, eu vou e mando para longe. Isso aqui tá me lembrando que eu vou ter um seminário solar amanhã. Eu, pá, já sei disso. Então, eu já tiro daqui também. Convite, palestra na Pituba com Ramon, isso aqui não me interessa, então eu já descarto. Isso aqui é um lembrete para meditar, já meditei. Uber, propaganda. E aí vai, certo? Tem algumas coisas aqui, ó. Isso aqui tudo é lembrete de agenda, ó. Confirmar Note BK, isso aqui eu já disse que não queria. Tá. E tem algumas coisas, certo? Isso aqui é um lembrete que meu aplicativo de meditação vai expirar e pronto. Tem essas coisas daqui. Isso aqui eu até consegui resolver hoje também. Então vai para pessoal. E aí vai, entendeu? Isso aqui é um e-book também que eu vi esse e-mail, eu vou baixar esse e-book e mandar para uns amigos meus. Isso aqui, essa palestra eu já assisti, então sai daqui.
Então, pronto, de uma maneira geral, estão esses e-mails que depois eu vou sentar e vou processar eles, certo? Que workshop, chamada de trabalho, olha aqui rapidinho, ó. Tá, primeira chamada, isso aqui eu já sei que eu não devo ir. Ó, não vou, tchau, vai embora. Nem boto pra pasta nenhuma, tá vendo? E aí vai, que eu coloco um lembrete, analisar a possibilidade de composteira novamente, de eu fazer uma composteira aqui em casa. Aí isso aqui eu já sei que eu não vou fazer agora, né? Que o bicho tá pegando pra mim, o que é que eu vou aqui na minha agenda? Deixa eu ver com onde é que tá isso daqui. Enfim, eu vou ter que achar isso aqui em algum lugar. Planejamento, analisar, não tô achando. Deixa eu ver aqui, botar aqui mês. Pra gente fazer junto aqui mês. Confirmação aqui, analisar, possibilidade de composteira. Ah, o que que eu vou fazer? Vou ver isso agora? Não. Então vou jogar isso só agora lá pra dia 22, pronto. Então dia 22 ele vai me lembrar de novo e eu vou pensar de novo. Agora eu já analisei, não rola pra mim fazer essa composteira agora. Então eu vou e tiro ela do meu e-mail aqui. Analisar já foi, entendeu? Já foi. Aí eu chegar mais para naquele ano, dia 21 ele vai me lembrar de novo. Então, ou seja, então isso eu estou processando, estou mandando, estou fazendo. Deixa eu ver se aparece algum aqui para ir para minha lista de tarefa. Qual é o batá? Pronto. Isso aqui foi um e-mail que eu mandei e não chegou, né? Isso tem a ver com a proposta daquele rapaz de lá do condomínio Fazenda Real. Então eu vou aqui na lista de tarefa, aqui foi as tarefas que eu completei recentemente, na última semana que eu tava olhando. Vou aqui em main, all tasks, pronto. E vou aqui e vou botar, né? Falar com William, proposta Fazenda Real, pronto. Aqui é outra coisa, né? Os folders que eu coloco. Isso tem a ver com a nova esfera. Isso é uma coisa que eu posso fazer em qualquer lugar. Isso é uma coisa de prioridade média. Pronto, já adicionei. Certo? Então vamos voltar lá para o meu GTD. Continuar explicando. Então, o que não é accionável é aquilo tudo que eu falei. E eu vou, ó, colocando, né, no classificador, como eu fiz aquela da meditação e etc. E o que é accionável, eu vou ter que tomar uma atitude. Então, eu posso delegar, eu posso colocar na minha agenda que foi o que eu fiz, naquela parte, né? Ah, vai ter uma palestra. Isso é accionável, né? Eu tenho que saber se eu vou ou não vou, eu tenho que tomar uma decisão. Então foi para minha agenda. LP é lista de tarefa, que eu uso o Todo, que foi aquilo que eu usei. E o projeto Evernote, que foi o que eu já mostrei também. Então assim eu consigo sempre ir administrando minhas pendências, minhas tarefas, certo? E aí depois, né, que o processo eu organizo naquela forma que eu organizei, eu tenho a parte de refletir, que é a revisão semanal. E acredita em mim, se isso aqui não acontecer, o negócio desanda. Eu falo isso porque já desandou comigo várias vezes quando eu não consigo cumprir minha revisão semanal. É uma revisão que eu faço toda semana, onde eu sigo esses passos daqui, ó. Só um segundo, GTD Management, Ground, Checklist e revisão seminal. Eu primeiro recolho todos os meus papéis e outros materiais, coloco numa caixa de entrada. Eu atualizo minhas tabelas, né? Minha tabela de controle financeiro, minha tabela de controle, algumas tabelas que eu tenho. Aí eu reviso a lista de ações uma por uma. Se algum item estiver ficando urgente, removo para o calendário com data para realizar. Por quê? Porque na lista de ação eu não coloco data, eu coloco o que eu tenho que fazer. E na minha agenda tem data, né? Então, por exemplo, se eu falo encontro com não sei quem em tal horário, ou então se eu estou tentando fazer, sei lá, uma videoaula e não estou conseguindo de jeito nenhum, tá lá na minha lista de tarefas, vamos aqui para minha lista de tarefas, alguma coisa, sei lá. Deixa eu ver, criar plano de ensino, versão GTD Ju, resposta Bahia, deixa eu pegar aqui. Sei lá, colocar a tomada na cozinha, pronto, fazer uma coisa bem genérica. Isso já tá aqui, já deve ter, sei lá, umas 2 semanas.
Então, se isso é uma coisa que tá pegando, pô, a galera tá me cobrando, e aí, não vai botar não, eu vou, olho minha agenda e falo, não, sei lá, na quinta-feira eu consigo colocar. Então, tiro ele da lista de tarefas e coloco na minha agenda. E aí, naquela data eu vou e faço. Se eu não conseguir fazer, eu vou adiando. Mas, enfim, é uma ação que você faz para que as coisas andem, certo? Então, esse item 4 quer dizer isso. Revise a agenda da semana passada para conferir se tudo foi realizado. O que não foi precisa ser agendado. Ou seja, isso é lindo. Isso é lindo. Você vai na sua agenda, você vai aqui na sua agenda e você olha lá se você fez as coisas que estavam previstas para fazer na semana passada, né? Porque às vezes alguma coisa passou, então você revê isso e aí você, pô, não fiz isso, aí joga para frente. Então isso é fundamental. Revise a agenda da semana futura e organize para preparar e realizar o contínuo, né? Então, quando você vê o futuro que já está na sua agenda, você se planeja, você se prepara. Você sabe as coisas que vão acontecer, então você já muda tudo, certo? Então, esse passo é importante. Revise a lista de delegados, né? Por exemplo, eu pedi uma resposta para um amigo meu, engenheiro civil, a respeito do negócio de uma reforma numa empresa lá. Ele não me deu isso ainda, então eu revisando isso, pô, já tá no momento de cobrar, não tá, e se já tiver eu vou e cobro, mas isso não foge de minha mente, entendeu? Não foge do meu escopo. Eu não sou surpreendido daqui a um mês com alguém me cobrando, pô, aquela resposta do cara, cadê? Eu falo, ih, me esqueci, nunca mais falei com ele. Aí eu falo com ele, ele, pô, se você tivesse me cobrado há uma semana atrás, enfim, você tá ali sempre olhando e conseguindo ver tudo, sabe como é? Revise a lista de projetos para verificar se eles estão caminhando ou precisando de novas próximas ações, ou seja, a lista dos projetos, no meu caso, em andamento. Vou falar uma coisa bem interessante aqui agora. Projetos em andamento. Cadê o Evernote? Cadê o Evernote? Evernote, Evernote. Projetos em andamento. Tá. Valores em princípios, objeto de vida. Não volta. TD Management. Projetos em andamento, certo? Então eu venho aqui e olho, né? Pô, alguma dessas coisas aqui não tá andando. Toda semana eu vejo isso. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Então, por exemplo, esse projeto aqui, preparação de certificado KPM. Estou estudando para poder tirar uma certificação. Tava parado, a coisa só depende de mim, tive várias demandas, não dei seguimento. Então eu fiz uma reflexão em forma de áudio, né? Até eu tava pensando, dirigindo até, deixa eu ver se dá para escutar o áudio. Satisfação fazer o KPM. O projeto vai continuar, mesmo com Thales, mesmo com Antisfera, mesmo com Taberaba, mesmo com Loja, o projeto vai continuar, certo? O projeto vai continuar. Então, vamos que vamos, KPM. Próxima ação, imprimir aquele mapa zero, imprimir aquele mapa 3, colar na minha parede e vamos que vamos, beleza? Fazer minha inscrição. Pronto, eu pausei aqui, mas isso foi eu viajando comigo mesmo, né? Pô, eu precisava tomar uma ação para o negócio andar. Então eu coloquei na minha lista de tarefas, que era imprimir, né? O KPM. Deixa eu ver se realmente eu coloquei isso. Recently completely. Tá. Acho que eu coloquei. Aqui, imprimir mapas a 0 e a 2 do KPM. Eu tinha colocado isso. E aí eu fui na minha tarefa e já imprimi o mapa. Já tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Já tá impresso aqui, que é um papel a 0 desse, grandão, que eu vou colar nessa parede, que tem algumas coisas referente ao estudo, né? Ou seja, foi uma forma que eu achei para poder a coisa andar. Então, tudo isso graças à minha revisão semanal que me deu esse insight, né? Então vamos lá voltar para a revisão semanal. Isso aqui, por exemplo, foi um áudio que eu gravei, foi pro meu IN, e aí depois eu processei, botei ele em KPM, então seguiu tudo aquilo, né? Devagar no seu tempo, mas a coisa andou. Então vamos lá voltar para ground, corrente actions, checklist, revisão semanal. Então isso que é a minha revisão semanal, eu fiz a lista dos projetos, né? Então, por exemplo, tem um projeto ali que eu já vi que está travado, né? Eu vou tirar ele ali e vou botar para projeto em andamento, porque surgiram outras coisas e aquele eu resolvi tirar, certo? Então isso é bem mutável, né? Isso é uma coisa dinâmica, não é uma coisa fixa.
E aí reviste a lista de talvez algum dia decida se vai ativar algum item. Essa lista aqui é uma lista que, tipo, ela existe para coisas que, pô, você recebe, você tem uma ideia ali muito louca, né? E você, porra, velho, isso aqui é uma ideia legal, mas agora não rola, nem para criar um projeto para botar para executar, tá muito distante. Então eu vou e coloco nesse lugar, né? Eu vou ver se eu acho aqui a minha. Tá aqui em Life. Algum dia talvez. E aí tem um bocado de coisa. Entender melhor sobre normas 14.000 e 26.000, né? E aí foi uma ideia que eu tive de ler mais sobre essa norma, mas não rola agora. Aprender sobre design thinking, né? Que é uma metodologia aí, né? TERP, corrida de aventura, mas fazer um game de corrida de aventura utilizando a tabela de hora como bússola, uma viagem. Fazer uma horta no meu prédio, fazer uma parede de imãs, sempre cultivo, bike fit, LinkedIn, estudar espanhol, viagem à América Latina, porta da sala, então seja. Coisas que depois eu venho, possibilidade de maçonaria, que eu boto ali, pô, talvez, algum dia, talvez. E aí reviso sempre isso e pufo, coloco no projeto a executar e depois do projeto executar, vai projeto em andamento. Eu costumo rever essas coisas às vezes de 3 em 3 meses, a depender da situação, né? De remanejar todos os projetos, né? Eu criei aqui particularmente um tempo, né? Eu divido meu ano em quatro meses. E você olhar aqui, né? 2017.14, né? Que são os últimos 3 meses. Então tem essas coisas daqui. Mas enfim, isso aí foi uma coisa que eu creio que não é cada um a sua. Então é isso. E o último passo aqui é engajar e fazer, né? Que aí na minha lista de tarefa, e eu olho por contexto, né? Tipo, vocês viram que lá na minha lista de tarefa eu, eu dividi por contexto, né? Quando eu inseri a tarefa aqui. Deixa eu botar aqui, lista de tarefa. Né? Aqui não, recently complete, all tasks. Quando eu criei aqui a tarefa, eu divido ela coloco uma situação, né? Em contexto. Eu posso estar em qualquer lugar em New ou só vou resolver aquilo com a pessoa tal, ou em casa, ou na rua, ou no trânsito, ou na UFBA, enfim. Então, o que é que adianta eu estar em casa e estar vendo e estar pensando nas tarefas que eu só posso resolver com a pessoa com chiquinho, um exemplo. Não adianta. Então, o contexto serve para isso, né? Às vezes eu tô na rua e aí tô lá parado por alguma situação, tô na fila de um banco, aí eu pô, e penso, pô, o que é que eu posso fazer? Eu vou lá no meu contexto, boto na rua e vejo tudo que eu posso fazer quando eu tô na rua, né? Ah, eu tenho que comprar a pilha do controle do ar-condicionado. Eu vou lá, paro e compro. E aquilo já anda, entendeu? As coisas andam. E aí, depois que eu chego em casa, 10 dias depois desse dia, e eu olho meu ar-condicionado pro meu controle e uso, ele tá funcionando, entendeu? Porque eu comprei aquela pilha e aquilo não cria aquele sentimento, pô, era pra eu comprar uma pilha, não comprei, porque eu tava sem tempo. Não, eu vou me articulando. E por último, a prioridade, né? Se eu vou organizar por prioridade. Então, assim, eu sempre tento ir fazendo as coisas de acordo com a prioridade, né? Tipo, para mim ligar para SGC CREA é muito mais prioritário do que, por exemplo, comprar outra capa de celular, que é a última coisa aqui, certo? Então é isso. Então, voltando para cá. Isso é o contexto. O tempo disponível, a energia disponível e prioridade, né? Prioridade eu falei. Energia disponível é porque às vezes, pô, eu tenho que criar uma videoaula. Eu tenho 2 horas disponível, mas para criar uma videoaula precisa de energia, eu tenho que estar ali inspirado. E nesse mesmo tempo eu tenho que, sei lá, tenho que organizar meu quarto. Então, pô, eu tô sem energia, eu vou organizar meu quarto. Então, aquela minha energia naquele momento é para organizar o quarto, uma coisa mecânica que eu não tenho que pensar. E às vezes a outra, né? E o tempo disponível é isso, né? Se eu tenho que fazer uma coisa que demora 3 horas, não adianta eu estar olhando. E eu só tenho meia hora, não adianta eu estar olhando naquela tarefa agora, naquele momento, certo? Mas isso também é uma coisa que dá para falar muito ainda sobre isso. E aí é isso, né? Que é uma linha de raciocínio, é sempre fazer o trabalho pré-definido, é a minha primeira opção, né? Depois fazer o trabalho à medida que aparece e depois definir o trabalho. Isso também é uma coisa que dá para se explicar melhor. Aqui eu falo daqueles horizontes, né?
E aí, enfim, uma coisa que eu coloco aqui que o sistema de controle de todo o processo é a meditação. Então, para mim, é uma coisa que eu também venho buscando muito. Sem meditação, isso aqui também começa a desandar. E só falando rapidamente aqui desse ponto aqui, é que no meu Evernote aqui, eu organizo as coisas assim. Tal, etiquetas de management. Eu tenho meus objetivos de vida, certo? Objetivos de vida. São esse daqui: construir uma família boa e feliz, deixar o projeto social na terra e ter um empreendimento de energia renovável, reutilização de água e alimentos orgânicos, etc. Aí dentro de cada projeto desse eu escrevi algumas coisas. Aí dentro desses objetivos, eles estão conectados com os objetivos de longo prazo, que é casar e formar uma família, fundar um núcleo de identidade, estar estabelecimento profissionalmente em um segmento daquele e tal. Então, isso aqui está conectado com meus objetivos de vida. E os objetivos de longo prazo estão conectados com os objetivos de 3 a 5 anos que estão aqui dentro. E esses objetivos de 3 a 5 anos estão conectados com meus objetivos de 24, 12, 6 e 3 meses, certo? E tem aqui umas coisas em cada um e tal. E esses objetivos de alguns meses estão conectados com os meus projetos a executar, que depois vão para projetos em andamentos. E tudo isso está conectado com minha agenda e com minha lista de tarefa. Ou seja, eu busco sempre cada ação que eu estou fazendo nesse momento está conectado com o projeto, está conectado com o objetivo, está conectado até chegar no meu objetivo de longo prazo. O que isso me dá? Energia e motivação, porque eu sei que cada ação, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, tá exatamente conectado, não é só na minha mente, é ali no físico, sabe? Como é na minha organização, eu tô vendo que tá tudo conectado. E que esse tempo que eu tô investindo agora, meio-dia, ao invés de eu estar almoçando, é um tempo que eu estou fazendo algo que eu sei que vai me ajudar a chegar no meu objetivo final. Isso me dá uma energia da porra, me dá uma motivação, me dá a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, fazer a coisa acontecer é um desses propósitos do GTD. E é um desses propósitos do que eu faço essa metodologia toda, que parece ser uma coisa que cansa, muito mirabolante, mas não, isso aqui me deixa muito descansado. Isso me deixa muito leve, muito, muito leve, porque eu não preciso me estressar para poder resolver coisas que eu já resolvo com muito mais facilidade. E tudo isso, essa questão da leveza, está explicado nesse livro. Ele fala de um, um, uma região do cérebro, né, que ela pode tomar decisões, acho que é 3.000 vezes no dia. Enfim, tem um número lá que tem a ver com hormônio, uma coisa fisiológica, né? Então, por exemplo, escovar o dente é uma decisão, ir no banheiro é uma decisão, ligar o carro é uma decisão. Então, quando você fica com muita coisa na sua cabeça, o cérebro fica tomando, vou fazer isso, não, tem que fazer aquilo, não, vou pra cá, vou pra lá. Ela fica tudo, on, off, pra lá e pra cá várias vezes, e liberando hormônio, que é hormônio estresse, e aí você perde um pouco da produtividade, certo? Então, de forma assim, bem superficial mesmo, eu falei aqui de maneira geral sobre esse todo. E recomendo que se leiam esse livro aqui, Arte de Fazer Acontecer. Tem ele em PDF na internet, se eu não me engano. Uma coisa que mudou muito e que a partir dele eu desenvolvi, né, essas coisas que funcionou para mim. Então, ou seja, é como se ele me falasse assim, ó, você tem que comer proteína, você tem que comer vitamina A, B, C, D e você tem que comer gordura também. E aí, a partir disso, eu fui vendo para mim quais meus tipos de proteína, meus tipos de gordura, meus tipos de vitamina, da onde é que eu vou aceitar, se eu vou tomar vitamina C de limão ou de laranja, enfim, ou de acerola. Então, a ideia é essa, é ele dar essa visão geral, esse entendimento e você vai adaptando para sua vida, porque cada um tem sua forma que funciona melhor, certo? Eu faço uma tabela de horas, uma coisa que, pô, para mim funciona isso, mas para várias pessoas não vai funcionar. Então, é isso, é entender, é se conhecer e a meditação existe aí para isso. E o mais importante, o bom não é inimigo do ótimo. Não adianta você fazer isso achando, eu vou fazer isso e eu vou ser super organizado.
Não esqueça isso, esqueça. Você vai fazer isso durante uma semana, na outra semana você vai ficar doente, e aí você vai relaxar, ou vai acontecer alguma coisa, ou vai, sempre as coisas vão cair e andar, cair e andar. O importante é você manter, 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 manter. Se você, sua caixa de e-mails, suas coisas, está tudo acumulado, você sentar um dia e vai processar tudo e a coisa vai continuar. Não é porque você falhou uma vez que você começou a fazer sua agenda, depois você já não coloca mais na agenda. Você começou a fazer sua lista de tarefas, você não coloca mais depois. Isso vai acontecer. O normal é que isso aconteça. Até você atingir o nível de cada coisa que você pensa, se você colocar numa lista de tarefa ou no IN, é difícil. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu tô muito bem ultimamente, eu tô numa posição boa hoje em dia, né? Assim, posição que eu digo emocional, física, mas pode ser que daqui, sei lá, se eu tiver um filho daqui a 2 anos, já vai mudar. Eu já vou ter outras demandas, já vou me adaptando, entendeu? Então é isso. De maneira geral, é isso. É saber que é uma filosofia. Algo que você vai começar a fazer como se fosse uma aula de capoeira, uma aula de yoga, uma aula de Krav Maga. Vou fazer uma aula. Não. É uma filosofia de vida que você vai começar a implementar do jeito que fica melhor para você. Certo? Então, Dima, é isso. É isso. Esse é um resumão. É uma coisa que eu falei bem genérica. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse resumão, podem me perguntar. Eu pretendo, daqui a um tempo, criar uma coisa bem organizada, bem estruturada, explicando cada coisa dessa. Infelizmente agora eu não posso, mas eu tenho muito prazer em fazer isso, divulgar essas coisas, porque eu acredito que isso ajuda as pessoas e deixa as pessoas mais felizes, né? Que é o que aconteceu comigo. E, e isso faz parte, né, do nosso propósito de vida aqui na Terra, certo? Quem sabe isso aqui já é um início daquele meu propósito de vida lá, né, de deixar um projeto social na Terra. Por que não, daqui a uns anos, ensinar isso para crianças que não têm condição? Esse é um conhecimento que muda a vida das pessoas, certo? Porque elas se tornam mais eficientes e aí podem fazer coisas do agrado delas, realizar o sonho dela, né? Isso é para realizar sonhos. Ok, é isso. Então até mais, vamos conversando. Tchau, tchau, um chante a todos.